Você já se perguntou como uma única decisão pode transformar vidas inteiras? O que acontece quando alguém que sempre teve tudo encontra alguém que aprendeu a valorizar cada pequena conquista? Esta é a história de Margaret e Thomas. Uma história que vai muito além de propriedades e dinheiro, tocando no que realmente significa pertencer a um lugar. Margaret Wellington cresceu cercada por muros altos e jardins perfeitamente aparados. Aos 42 anos, ela havia herdado não apenas a fortuna da família, mas também a necessidade constante de provar seu valor através de aquisições grandiosas. Cada propriedade comprada era mais uma tentativa de preencher um vazio que o dinheiro nunca conseguia tocar completamente. Quando seus advogados apresentaram a proposta de um terreno em uma área rural promissora, Margaret viu mais uma oportunidade de criar algo extraordinário. O local era perfeito, extenso, com vista para as montanhas, cercado por uma tranquilidade que sua vida agitada raramente permitia. O que ela não sabia era que aquele pedaço de terra carregava uma história muito mais profunda do que qualquer relatório imobiliário poderia revelar. Thomas havia nascido naquela propriedade 68 anos antes. Suas primeiras memórias eram dos pés descalços correndo pela terra vermelha, das manhãs ajudando o avô a plantar, das tardes ouvindo histórias sobre seus bisavós que haviam trabalhado aquela mesma terra quando ainda eram escravizados. Para Thomas, cada árvore tinha um nome, cada pedra contava uma história, cada estação trazia lembranças que se entrelaçavam com sua própria identidade. A propriedade havia sido perdida décadas atrás, quando as dívidas se tornaram insustentáveis e a família foi forçada a vender. Thomas assistiu ainda menino, quando os caminhões levaram seus poucos pertences para longe daquele lugar que era mais que uma casa. Era seu lar ancestral. Ele passou os anos seguintes trabalhando em propriedades vizinhas, sempre com a esperança silenciosa de um dia retornar. Margaret nunca questionou a procedência da compra. Para ela, era simplesmente mais uma transação comercial, mais uma oportunidade de materializar sua visão de uma vida perfeita. Ela imaginou uma vila completa, casas de hóspedes, estábulos, jardins temáticos, talvez até mesmo um pequeno vinhedo. Seria seu refúgio particular, um lugar onde poderia receber amigos influentes e sentir-se verdadeiramente realizada. Os trabalhos começaram no outono. Máquinas pesadas chegaram primeiro, seguidas por equipes de topógrafos e arquitetos. Margaret visitava o local semanalmente, sempre acompanhada por assistentes que tomavam notas de cada ideia que surgia. Ela caminhava pelo terreno com a confiança de quem havia comprado não apenas terra, mas o direito de transformá-la completamente. Foi durante uma dessas visitas que ela notou o homem. Thomas aparecia frequentemente na estrada que margeava a propriedade, sempre caminhando devagar, sempre olhando para o terreno com uma expressão que Margaret não conseguia decifrar completamente. Inicialmente, ela o ignorou. Certamente era apenas um vizinho curioso ou talvez alguém interessado nas obras. Mas havia algo na forma como Thomas observava que começou a incomodar Margaret. Não era curiosidade comum. Havia uma familiaridade em seu olhar, como se ele estivesse reconhecendo cada mudança, como se cada árvore derrubada representasse uma perda pessoal. Margaret começou a notar que Thomas conhecia detalhes sobre a propriedade que nem seus próprios topógrafos sabiam. Um dia, quando as chuvas atrasaram as obras, Margaret decidiu abordar Thomas diretamente. Ela o encontrou próximo ao local onde planejava construir a casa principal, observando uma velha árvore de carvalho que ela havia marcado para remoção. A conversa inicial foi cautelosa. Thomas falava pouco, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Margaret, acostumada a comandar conversas, encontrou-se ouvindo mais do que falando. Gradualmente, Thomas começou a compartilhar fragmentos de sua história.
Como conhecia cada trilha, como sabia onde a água brotava naturalmente do solo, como identificava as mudanças das estações pelos sinais sutis que a terra oferecia. Margaret ficou surpresa ao descobrir que Thomas havia nascido ali. A princípio, sentiu uma pontada de desconforto. Não havia considerado que sua propriedade pudesse ter significado emocional para outras pessoas. Mas conforme Thomas continuava falando, ela começou a perceber camadas de história que nunca havia imaginado. Thomas contou sobre o bisavô que havia plantado o carvalho quando ainda era criança escravizada. Falou sobre a avó que escondeu documentos importantes enterrados próximo à antiga cerca, documentos que provavam que a família havia, em algum momento, possuído legalmente parte daquela terra. Compartilhou memórias de festas comunitárias que aconteciam no campo que Margaret planejava transformar em jardim ornamental. Cada história revelava uma conexão profunda que ia muito além da propriedade legal. Margaret começou a entender que estava construindo sobre um cemitério de memórias, apagando história familiar que havia sido preservada apenas na lembrança de Thomas e de alguns outros anciãos da região. A princípio, Margaret tentou continuar com seus planos originais. Ofereceu compensação financeira para Thomas, propôs empregar alguns de seus familiares nas obras, sugeriu criar um pequeno memorial. Mas Thomas recusou educadamente cada oferta. Ele não queria dinheiro, ele queria que sua história fosse respeitada, que a terra fosse tratada com a reverência que sua família havia mantido por gerações. As obras continuaram, mas Margaret encontrou-se visitando a propriedade com frequência crescente, não para supervisionar o progresso, mas para conversar com Thomas. Ele havia se tornado uma presença constante, não como um invasor, mas como um guardião silencioso que aparecia sempre que mudanças significativas estavam acontecendo. Durante essas conversas, Margaret começou a questionar suas próprias motivações. Por que precisava de uma vila tão elaborada? O que realmente estava tentando construir ali? As respostas não vinham facilmente, mas as perguntas se tornavam mais insistentes a cada encontro com Thomas. Pause aqui por um momento e me conte, de onde você está assistindo a este vídeo? Há algum lugar na sua vida que carrega memórias tão profundas quanto aquela terra carregava para Thomas? Qual história que já contei aqui no canal mais tocou seu coração? Deixe nos comentários. Adoro conhecer as experiências de vocês. O ponto de virada aconteceu durante o inverno, quando as obras foram temporariamente suspensas devido ao clima. Margaret havia planejado usar esse tempo para finalizar os detalhes do projeto, mas encontrou-se retornando ao terreno repetidamente. Muitas vezes encontrando Thomas lá, simplesmente observando a terra coberta de neve. Foi durante uma dessas visitas que Thomas a levou para conhecer o que restava da antiga casa da família. Os alicerces ainda eram visíveis sob a vegetação que havia crescido ao longo dos anos. Thomas caminhou pelos contornos da antiga construção, apontando onde havia sido cada cômodo, compartilhando memórias específicas de cada espaço. Margaret se viu imaginando a vida que havia acontecido ali. Crianças brincando no quintal, famílias se reunindo para refeições, gerações crescendo e envelhecendo naquele mesmo solo. Pela primeira vez, ela conseguiu visualizar a propriedade não como um espaço vazio esperando para ser preenchido, mas como um lugar já completo, carregado de significado e história. A revelação mais impactante veio quando Thomas finalmente mostrou a Margaret os documentos que sua avó havia escondido décadas atrás. Eram escrituras antigas, algumas quase ilegíveis, mas que claramente estabeleciam direitos de propriedade da família de Thomas sobre uma porção significativa da terra. Os documentos haviam sido perdidos durante a venda forçada, mas a família sempre soube de sua existência. Margaret estudou os papéis com seus advogados,
A validade legal era questionável. Muito tempo havia passado. Muitas transações haviam ocorrido. Mas a autenticidade dos documentos era inquestionável, assim como o direito moral que eles representavam. Naquele momento, Margaret enfrentou uma escolha que definiria não apenas o futuro da propriedade, mas o tipo de pessoa que ela escolheria ser. Ela poderia continuar com seus planos originais, usando o peso legal de sua posição para manter controle total da propriedade. Ou poderia reconhecer que algumas coisas são mais importantes que direitos legais, que história, memória e justiça às vezes transcendem contratos e escrituras. A decisão não veio instantaneamente. Margaret passou semanas refletindo, conversando com conselheiros, pesando as implicações financeiras e pessoais de diferentes cursos de ação. Mas cada vez que visitava a propriedade e via Thomas caminhar pela terra com a familiaridade de décadas de memória, a resposta se tornava mais clara. A solução que Margaret propôs surpreendeu a todos. Em vez de construir uma vila privada de luxo, ela sugeriu criar algo completamente diferente. Um centro comunitário que honrasse a história da região, com uma parte da propriedade sendo devolvida legalmente para Thomas e sua família, e o restante sendo desenvolvido como um espaço que beneficiasse toda a comunidade local. Thomas inicialmente resistiu à ideia. Décadas de experiência haviam-lhe ensinado a desconfiar de promessas grandiosas vindas de pessoas com recursos financeiros. Mas Margaret demonstrou sua seriedade através de ações concretas. Ela interrompeu as obras originais, contratou historiadores locais para documentar adequadamente a história da propriedade e iniciou o processo legal para transferir uma porção da terra de volta para a família de Thomas. O projeto que emergiu dessa colaboração inesperada foi algo que nenhum dos dois havia imaginado inicialmente. A propriedade se tornou um centro de preservação histórica e educação comunitária. A casa principal foi construída no local que Margaret havia originalmente escolhido, mas com um design que incorporava elementos da arquitetura tradicional da região e materiais locais. Uma parte da propriedade foi restaurada para recriar a antiga casa da família de Thomas, não como uma réplica turística, mas como um espaço funcional onde ele e sua família poderiam viver novamente. Os jardins foram planejados para incluir plantas nativas e cultivos tradicionais, que haviam sido mantidos pela comunidade local por gerações. O centro também incluiu espaços para eventos comunitários, oficinas de preservação de tradições locais, e um pequeno museu que documentava não apenas a história da família de Thomas, mas de toda a região. Margaret descobriu que participar da criação de algo que beneficiava uma comunidade inteira era infinitamente mais satisfatório do que qualquer projeto puramente pessoal que havia empreendido anteriormente. O processo de desenvolvimento levou 3 anos. Durante esse tempo, Margaret e Thomas desenvolveram uma parceria inesperada. Ela aprendeu sobre agricultura sustentável, tradições orais e a importância de preservar conexões comunitárias. Thomas, por sua vez, ganhou experiência em gestão de projetos, planejamento financeiro e navegação de burocracias legais. A inauguração do centro aconteceu em uma tarde de primavera, com a participação de centenas de pessoas da região. Thomas, agora com 71 anos, cortou a fita simbólica em frente à casa reconstruída onde havia nascido. Margaret observou da plateia, experimentando um tipo de satisfação que nunca havia sentido em nenhuma de suas conquistas anteriores. Mas a verdadeira transformação havia acontecido muito antes da inauguração. Margaret descobriu que, ao abrir mão do controle total sobre a propriedade, ela havia ganho algo muito mais valioso: uma conexão genuína com um lugar e uma comunidade. Ela começou a passar temporadas regulares no centro, participando das atividades, aprendendo sobre agricultura local
e contribuindo de maneiras que iam além do financeiro. Thomas, por sua vez, encontrou-se não apenas de volta à sua terra ancestral, mas em uma posição onde poderia garantir que a história de sua família fosse preservada e compartilhada com futuras gerações. O centro se tornou um local de peregrinação para outros descendentes de famílias que haviam perdido suas terras em circunstâncias similares. O impacto se estendeu muito além da propriedade original. O modelo desenvolvido por Margaret e Thomas inspirou projetos similares em outras regiões, criando uma rede de centros que combinavam preservação histórica, justiça social e desenvolvimento comunitário sustentável. Anos depois, Margaret refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente a partir daquele primeiro encontro com Thomas. Ela havia começado o projeto buscando criar um refúgio pessoal, um espaço que refletisse seu sucesso e status. Em vez disso, descobriu que o verdadeiro refúgio vinha de se conectar com algo maior que si mesma, de participar de uma história que havia começado muito antes de seu nascimento e que continuaria muito depois de sua partida. Thomas, agora reconhecido como historiador oral e consultor em projetos de preservação, frequentemente recebia visitantes interessados em aprender sobre o modelo desenvolvido no centro. Sua sabedoria havia encontrado uma plataforma que alcançava muito além de sua comunidade imediata. A propriedade continuou evoluindo. Novos projetos eram desenvolvidos regularmente. Programas educacionais para escolas locais, residências artísticas para escritores e historiadores, festivais que celebravam tradições regionais. Cada adição era cuidadosamente planejada para manter o equilíbrio entre preservação e progresso. Margaret descobriu que sua riqueza havia encontrado seu propósito mais significativo, quando direcionada para empoderar outros e preservar história. Ela estabeleceu um fundo que garantiria a sustentabilidade do centro por décadas, mas mais importante, criou uma estrutura de governança que assegurava que a comunidade local sempre teria voz nas decisões importantes. O relacionamento entre Margaret e Thomas evoluiu para uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Eles haviam se tornado co-guardiões de algo precioso, não apenas uma propriedade, mas um exemplo de como diferenças podem ser transformadas em colaboração, como história pode ser preservada sem impedir progresso, como justiça pode ser alcançada através de diálogo genuíno. As lições que emergiram de sua parceria se tornaram parte do currículo educacional do centro. Visitantes aprendiam não apenas sobre história local, mas sobre a importância de ouvir vozes que frequentemente são marginalizadas, sobre o valor de questionar motivações pessoais, sobre o poder transformador de escolher colaboração sobre dominação. A história de Margaret e Thomas se tornou um símbolo de esperança em uma época frequentemente caracterizada por divisões e conflitos. Demonstrou que mesmo quando pontos de partida são drasticamente diferentes, quando intenções iniciais podem parecer incompatíveis, o diálogo respeitoso e a vontade de ouvir podem criar soluções que beneficiam todos os envolvidos. O centro continuou prosperando, adaptando-se às necessidades em evolução da comunidade, enquanto mantinha sua missão central de preservação e educação. Novos líderes emergiram da própria comunidade, garantindo que o projeto não dependesse da presença contínua de seus fundadores. Margaret, agora em seus 50 anos, dividiu seu tempo entre vários projetos similares em diferentes regiões, sempre aplicando as lições aprendidas em sua parceria com Thomas. Ela havia descoberto que sua verdadeira vocação não era acumular propriedades, mas facilitar conexões entre pessoas e lugares, entre passado e presente, entre recursos e necessidades. Thomas se tornou uma figura respeitada não apenas localmente, mas nacionalmente,
consultado por organizações interessadas em desenvolver projetos que honrassem história comunitária. Sua voz, uma vez limitada às conversas familiares, agora influenciava políticas e inspirava iniciativas em múltiplos estados. A propriedade, que havia começado como símbolo de divisão, se transformou em exemplo de união. Visitantes vinham não apenas para aprender sobre história local, mas para entender como diferenças aparentemente irreconciliáveis podem ser transformadas em colaboração produtiva. Esta história nos lembra que nossas primeiras impressões raramente revelam a complexidade completa de qualquer situação. Margaret havia visto um terreno vazio. Thomas havia visto lar ancestral. Ambos estavam certos. Ambos estavam incompletos. A verdade emergiu apenas quando escolheram ver através dos olhos um do outro. Se você chegou até aqui, significa que esta história tocou algo em você. Se ainda não é inscrito no canal, considere se juntar à nossa comunidade. Compartilhamos histórias como esta regularmente. Histórias que nos lembram da capacidade humana de transformar conflito em colaboração, de criar beleza a partir de complexidade. E se você já faz parte da família do canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que mudança real é sempre possível quando escolhemos ouvir antes de agir. A jornada de Margaret e Thomas nos ensina que algumas das transformações mais profundas acontecem não quando conseguimos tudo o que queremos, mas quando descobrimos que o que realmente precisamos é muito diferente do que imaginávamos. Às vezes, o maior privilégio é ter a oportunidade de fazer a escolha certa, mesmo quando essa escolha nos leva para territórios completamente inesperados.